Eu voltei aqui hoje para continuar a leitura das cartas trocadas entre o Fernando Sabino e a Clarice Lispector. Vou gravar aqui no computador mesmo, então eu espero que a imagem fique boa, que o som fique bom, né, que não fique tão ruim. Eu escolhi duas cartas aqui, né? Uma de setembro, que é do Fernando Sabino, e a resposta da Clarice, que é de outubro. E é muito interessante quando você percebe a intenção literária dessas cartas. O Fernando Sabino ele tinha acabado de fazer uma operação, ele operou a amígdala. E é interessante que essa carta ele começou dia 17 de setembro e aí ele abandonou ela. E retomou no dia 21 de setembro e terminou a carta. Então, ele tinha acabado de escrever um conto, na verdade, e se sentiu tão absorvido por isso que ele ficou totalmente vazio. Ele fala isso literalmente aqui. Agora estou vazio, seco, estéril, inerme, oco, esgotado, e mais toda essa desvitalizada coleção de adjetivos. E aí o que fica interessante é que ele quer contar um sonho para ela, né? E ele escreve nessa carta o sonho que ele teve com ela. Podia muito bem ser o pedaço de um conto, o pedaço de uma narrativa ali, ficcional, e ele conta para ela esse sonho, ele tem essa necessidade. Então ele começa assim, olha: antes que as asneiras que vou escrevendo me tirem a possibilidade de mandar esta carta, deixa que eu conte uma coisa capaz de garantir que ela seguirá. Foi o sonho que tive com você anteontem, sonho ainda de hospital e talvez influência ainda de anestésicos. De qualquer maneira, muito importante. Sonhei com você e com Otávio de Faria. Eu e você estávamos parados numa praia muito esquisita, toda verde. A água refluía para o mar, não em ondas, mas em escumas. Procuro um exemplo e não encontro. Enfim, era um mar bem estranho e iluminado. Verde claro, atrás de nós tudo era escuro e negro como vazio. Só o mar existia. E numa das cartas que a Clarice tinha mandado para ele, eu acho isso muito significativo, por isso que eu vou interromper. Ela dizia que gostava da cor verde. Ou ele perguntava: você gosta da cor verde, né? Era assim. Então, continuando. Estávamos parados. Eu te contava que tinha acabado de ler os originais de um novo livro do Otávio. Um livro completamente diferente. Eu falei assim: o mais impressionante, Clarice, é que tudo que Otávio criou agora existe e antes não existia. Você não falou nada, estava de lado olhando o mar. Continuei. Tudo tem um nome e mesmo a fera tem um nome que Otávio não sabe. Então eu escutei um ruído que podia ser o vento ou o murmúrio do mar, como o eco de um gemido do outro lado. Você não tinha escutado e continuava impassível como uma estátua. Falei de novo. Tem um nome, Clarice. Esta fera tem um nome. De novo ouvi o ruído, desta vez mais nítido, áspero. Era como um instrumento de música em que alguém soprasse com força. Você se voltou, parecia também ter escutado. A minha alegria já não tinha limites. Nós nos olhávamos, perplexos e deslumbrados, e eu gritei, certo de minha vitória. Tem um nome, eu sei o nome da fera. Foi quando se deu o inesperado. Ao longo do meu braço esquerdo, até a mão, até o dedo polegar, um risco, como de lâmina. Deixou atrás de si o sangue brotando do corte que atingira também a unha. Ela se abrira em duas. Fiquei olhando aquela linha de sangue no meu braço. Depois nos olhamos estarrecidos. Aquilo significava que havíamos descoberto que tudo existia, que era a vingança do que existia contra o meu conhecimento de um nome que nos salvaria ou perderia. Otávio havia chegado. Estávamos agora numa sala que tanto podia ser aquela de meu apartamento no Rio, como uma sala de espera qualquer. Corremos para ele. Eu contei-lhe tudo, invoquei você como testemunha. Otávio não acreditava e nos fez jurar. Juramos. Eu mostrei o sinal do braço, a unha partida. Então quis me lembrar do nome e não me lembrei. Perguntei a você. Você me disse que eu não havia falado, havia apenas pensado, que você também tinha pensado, mas esquecera. O importante não é o nome, Otávio. O importante é que tudo existe, você dizia. E eu dizia e ele sacudia a cabeça, dizendo que sem o nome não tínhamos nada a fazer senão continuar a escrever, a viver e a esperar. Neste instante eu acordei, sozinho no hospital. Eram 3 horas da manhã.
Tive vontade de estender o braço e apanhar o copo d'água. Minha garganta queimava. Mas faltou coragem para o menor movimento com aquele braço. Eu não tinha coragem nem de fechar de novo os olhos para que o sonho não voltasse. Nunca tive um sonho tão estranho na minha vida. E o que eu contei não há nem a pálida ideia do ambiente dele. Se você se dá a devaneios psicanalíticos, me mande dizer o que achou. E depois ele vai aqui dando as impressões dele sobre a carta anterior que a Clarice mandou. E aí ele vai falando sobre os filmes que ele está assistindo, sobre os livros que ele está lendo, ele menciona o T.S. Eliot, ele menciona o Antônio Cândido, é muito legal. Como se fosse um pós-escrito, ele escreve mais 4 linhas, né? Como se fosse para lembrar. Me escreva logo. Estou com tanta saudade do Brasil hoje, nesse 21 de setembro chuvoso. Soube das desordens por lá? Parece que a vida anda bem difícil e o mundo cada vez mais inabitável. E nós fomos esquecer o nome da fera. Eu acho muito legal como ele termina essa carta, né? Ele pergunta do Brasil, né? Ele fala que o mundo está inabitável. E depois, olha, e nós fomos esquecer o nome da fera. E é muito legal a resposta da Clarice para essa carta, né? Então ela começa: Berna, 13 de outubro de 1946. Aqui dá para ler quase tudo, porque a Clarice, ela escreve de uma forma tão sublime, né? Que tudo é literário. Ela fazia isso de propósito, sabe? A literatura era importante para ela, né? Mais do que o amor. Olha só. Fernando, que bom receber carta sua. Aí são aquelas cordialidades e tal. Seu sonho, Fernando. Nem quero psicanalizá-lo. E nem lamento que tenhamos esquecido o nome da fera. Se bem que por dentro eu diga decepcionada. Pronto, nunca mais. Mas se nos lembrássemos do nome dela, estaríamos no mesmo. Certamente, ele não seria uma palavra clara, mas uma ignorada. Uma que de novo a gente teria que dizer. É um símbolo. Se bem que dessa vez essa palavra fosse o último símbolo, o mais perto do nome real, e não o símbolo do símbolo do símbolo, como não as outras palavras. Mas acho que já estou desvairando e continuando o sonho do sonho do sonho. Então olha só o que ela vai construindo aqui, né? E outra coisa, meu caro confrade, seu sonho está muito bem escrito. Ela era muito esperta, né? Ela percebeu que estava muito, até, né? A hora que você começa a ler aquele sonho ali, você percebe que está muito elaborado isso aqui, né? Para ser um sonho. Sonhos não são elaborados dessa forma. Então ela fala. E outra coisa, meu caro confrade, seu sonho está muito bem escrito. Não estou falando em descrito, ela coloca entre aspas. Porque por mais bem descrito que fosse, não seria o original que é o sonho, seria mesmo descrito, né? Então ela é muito sagaz aqui, ela deu uma cutucada nele. Uma noite dessas também sonhei uma coisa. Não foi terrível como seu sonho. A ideia de uma unha partida em 2 é o mesmo para mim que apagar quadro negro com folha de papel. Até nisso, sua técnica de horror foi bem sucedida. Meu sonho não foi tão terrível como o seu, mas também me deu uma angústia de símbolo. Sonhei que estava num lugar de cores apagadas, tudo meio dormente, e que eu ia subir numa escadaria imensa, alta, alta. Eu me aproximava para subir e com horror via que a escadaria era apenas pintada. Nem pintada, desenhada a lápis com perspectivas certas em claro e escuro. Parece que em cima de papel móvel porque havia vento. Nem lhe posso descrever de como comecei a subir e que dificuldade sentia. Era uma imagem de escada e não escada, e eu pisava em degraus desenhados e sem profundidade. Peço-lhe que não faça psicanálises. Acho que a explicação é de que me falta realidade. Essa realidade que ela colocou entre aspas também. Aliás, o Lauro, numa carta que recebi dele, fala em relação ao lustre, em escritora ficar pedalando indefinidamente no vácuo, o que está bem dito em relação a quem é. Não é truísmo seu. O problema para quem escreve é antes de tudo um problema literário. Mas pergunto-lhe agora, é ainda um problema literário a falta de pés no chão ou é anterior a ele? Acho que estou divagando e nem responda. Eu acho interessante esse texto porque aqui ela vai mencionar o estado de graça, que é um tema muito recorrente na Clarice. Meu livro há meses está parado por falta de movimento íntimo e estimo. Esse estimo também está entre aspas. Espero em Deus acordar deste mau sonho que está se prolongando mais do que posso às vezes suportar. Mas às vezes nem é difícil suportar. Às vezes estou num estado de graça tão suave que não quero quebrá-la para exprimi-la.
Nem poderia. Esse estado de graça é apenas uma alegria que não devo a ninguém, nem a mim, uma coisa que sucede como se me tivessem mostrado a outra face. Se eu pudesse olhar mais tempo essa face, e se pudesse descrevê-la, você veria como é esse o nome da fera que você esqueceu no sonho. Talvez seja orgulho querer escrever. Você às vezes não sente que é? A gente deveria se contentar em ver às vezes. Felizmente, tantas outras vezes não é orgulho, é desejo humilde. Enquanto isso, estou me divertindo tanto quanto você não pode imaginar. Comecei a fazer uma cena. Então ela está dizendo aqui que é uma cena de teatro mesmo, né? Não sei dar o nome verdadeiro ou técnico. Uma cena antiga, tipo tragédia da Idade Média. Um coro, sacerdote, povo, esposo, amante. Em verdade vos digo, é uma coisa horrível. Mas tive tanta vontade de fazer que fiz contra mim. Não está pronto, está tão ruim que até fico encabulada. Mas você não imagina o prazer. Trabalhando nesta cena, estou descobrindo uma espécie de estilo empoeirado. Uma espécie de estilo que está sempre sob nosso estilo e que é uma mistura de leituras meio ordinárias da adolescência. Não a sua, por Deus, talvez de sua infância. Uma mistura de grandiloquência que é, na verdade, como a gente já quis escrever, mas o bom gosto achou com razão ridículo. Está ruim como o quê? Mas com que prazer descubro as tiradas. Parece que não há sequer invenção. É tão engraçado. Talvez, se chegar a um ponto em que a grandiloquência pelo menos tenha o pudor da gramática, eu lhe mande. O verdadeiro título dessa grande tragédia, em um ato, seria para mim divertimento. Ela colocou entre aspas. No sentido mais velhinho dessa palavra. Por que você hesita em cada carta sobre se deve ou não mandá-la? Acho que sou tão seca que corto o movimento das pessoas. E só quem é assim é que pode compreender como é ruim ser assim. Estou aqui em pleno outono, e apesar de ser outono, apenas por ser pleno, né, tá entre aspas esse pleno, tem o mesmo fulgor de primavera plena, de inverno pleno. A impressão que dá é que alguma coisa está madura. Talvez sejam as maçãs, que são redondas e vermelhas. Ele escreve isso dessa forma, né, em frases que caem numa escada, numa linha depois da outra. E depois dessa extrema poesia, peço, porque estou com frio, uma esmolinha, pelo amor de Deus. E para rimar, digo adeus, que é rima pobre e nua, mas ai de nós absoluta. Receba um abraço de saudade. Clarice. E aí, depois que ela assina, tem mais 2 linhas. Fernando, você poderia me mandar o espelho do general? O nome é uma beleza. E o general é velho. E é silencioso. E olha como ela termina a carta, né? Ela tá pedindo para ele mandar esse conto que ele escreveu. Foi esse que absorveu todo ele. Então, assim, eu achei muito legal ler essas 2 cartas, sabe? Como que era o diálogo e a troca entre os dois. Nossa, muito legal. Gostei muito, espero que vocês tenham gostado também. Que permaneçam por aí. Até a próxima!